Bem-vindo, meu amigo, à Engenharia Direto ao Ponto, e hoje vamos resolver questões de sondagem de solo. Primeira questão, Instituto Consulpan. Quando da sondagem do solo para simples reconhecimento com SPT e com relação ao estado de compacidade e consistência para um solo do tipo argilas e silt argilosos, quando o índice de resistência à penetração for N igual a 6, o solo é designado como letra A, fofo, letra B, muito mole, letra C, médio, letra D, pouco compacto. E aí, você acha o quê? Segundo a tabela da norma, argilas e siltos argilosos, o N 6 a 10, ela é classificada como média. Vamos para a resposta. Então, nossa resposta é C, média. Segunda questão com Supan. Uma importante contenção está tendo seu projeto planejado. Neste momento surgiu uma dúvida a respeito do tipo de investigação que deve ser realizada no solo da encosta a ser protegida, que determine tanto a caracterização quanto a resistência. Trata-se de qual tipo de sondagem? Sondagem a trado, letra A. Letra B, sondagem a percussão. Letra C, índice de suporte à Califórnia. Letra D, prócto normal, mais densidade in situ. O que tem maior precisão aqui, dentre essas alternativas aqui, é a sondagem a percussão. Por quê? Porque ela consegue fazer uma investigação, ver os tipos de solos, ver a profundidade de cada solo aqui e ver a resistência deles. Então a letra certa é a letra B. Por que não sondagem a trado? Porque ela só vai ser utilizada para pesquisar materiais e até um certo determinado lençol freático. Se passar, dependendo da profundidade, ele não consegue alcançar. E o índice de suporte à Califórnia é um ensaio que vai avaliar a resistência do solo, a penetração. Ele é mais usado em pavimentos e geotecnia. E o prócton normal também avalia as características mecânicas do solo. Questão: para projetar as fundações de uma edificação, deverá ser programadas no mínimo a sondagem e a percussão de simples reconhecimento dos solos, abrangendo o número, a localização e a profundidade dos furos em função de uma referência de nível, bem definida e protegida contra deslocamentos. Em relação à sondagem e à percussão, é correto afirmar que a em quaisquer circunstâncias, o número mínimo de sondagens será de 4 para a área entre 200 m² e 400 m². Letra B. Em quaisquer circunstâncias, o número mínimo de sondagens será de 3 para a área de projeção em planta de edificação de até 200 m². Letra C. Entre 1.200 e 2.400 m², deverá ser feito um furo para cada 200 m² que excederem de 1.200 m². Letra D. Necessitam ser, no mínimo, de um para cada 200 m² de uma área de projeção em planta da edificação até 1.200 m² de área. E aí, qual a alternativa? Tempo. Então, nossa alternativa correta é a D, segundo a BNT aqui NBR, 8036, 1983. Ele diz que até 1.200 m² é 1 a cada 200 m². Um furo só é fazer, entendeu? Próxima questão, Sebrasp, Engenharia Civil. Na realização de estudos geotécnicos mediante análise e sondagem, além da capacidade de suporte do solo estimada pela SPT, o relatório de sondagem deve apresentar: letra A, o cálculo do volume de terraplanagem a ser executado; letra B, a área de escavação das jazidas de material; letra C, a identificação dos tipos de solo pela sua granulometria e plasticidade; letra D, a estimativa do número de caminhões para transporte de material. E aí, você acha que é qual? Para a nossa alternativa correta, C, a identificação dos tipos de solo pela sua granulometria e plasticidade, conforme nosso laudo de sondagem. Então, as outras tudo são descartadas.
Não tem. Lembre sempre do relatório de sondagem, o que é que tem nele. Aqui já identifica. Areia fina, primeira camada, segunda camada, areia fina siltosa. Aí vai cada camada e vai identificando ali o tipo de solo. Agora da aeronáutica aqui, 2023. Assinala a alternativa em que se verifica um equipamento de escavação do tipo trado manual. Qual aqui que você acha que é o trado? Vamos ver a resposta. Letra C, trado cavadeira. Aqui letra A tem cavadeira reta. Letra B, cavadeira articular. Letra D, picareta. Aqui está o trado. Extrai solo. A questão é FCC. As informações técnicas que devem constar do relatório referente ao subsolo estudado são: primeira alternativa aqui, locação dos furos de sondagem. Segundo, determinação dos tipos de solo até a profundidade de interesse do projeto. Terceiro, determinação das condições de compacidade, consistência e capacidade de carga de cada tipo de solo. 4. Determinação da espessura das camadas e avaliação da orientação dos planos que as separam. 5. Informação sobre a granulometria das camadas dos solos. Qual dessas aqui está correta? Quem é que está errado aqui? Vamos pensar. Nossa alternativa correta, letra B, 1, 2, 3 e 4. Porque informações sobre a granulometria das camadas dos solos ele não considerou a FCC. Porque tem uma particularidade aqui. Eu acredito que, como é laboratorial, então ele colocou aqui por peneira, porque você tem a maior precisão, né? Você vê, é tipo tátil lá na sondagem. Você não tem a precisão que nem o ensaio realmente, né? Sedimentação aqui. As partículas vão sedimentar e algumas vão ficar suspensas. Aí ele sabe identificar qual tipo de solo. Para da IBFC 2023. Sétima. Para fins de projeto e execução de uma fundação, é necessária a realização de investigações geotécnicas e geológicas do terreno para determinar a constituição do solo, a presença de rochas, a mistura de ambos e a disposição de suas camadas. Assinala a alternativa que apresenta apenas técnicas e ensaios de caracterização do solo realizada in situ. Letra A, sondagem a percussão, SPT, sondagem a trado e granulometria. Letra B, sondagem a percussão, SPT, ensaio de penetração de cone, CPT, e ensaio de paleta, Van Test. Letra C, sondagem a trado, granulometria e ensaio de penetração de cone. Letra D, sondagem a percussão, ensaio de penetração de cone SPT e ensaio de compressão simples. E aí, qual você acha que é a questão? Eu trouxe um quadro resumo aqui para você. Sondagem a percussão SPT. Técnica de amostragem e de teste de resistência ao cisalhamento do solo. Ensaio de penetração de cone, CPT. Teste de resistência ao solo com o cone que é perfurado no solo, medindo a resistência à penetração. Ensaio de paleta, usado principalmente em solos argilosos para determinar a resistência ao cisalhamento. E a granulometria, como eu falei, é um ensaio no laboratório que determina a distribuição do tamanho das partículas do solo. E a sondagem a trado é um método simples de investigação geotécnica. Então, nossa alternativa é a B. A sondagem A, percussão SPT, ensaio a penetração de cone e ensaio de paleta. Todos eles são ensaios in loco, in situ. Fundatec 2023, Engenheiro Civil. De acordo com os requisitos da NBR 8036 de 1983, programação de sondagem de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifício, analise o trecho abaixo. Nos casos em que não houver ainda disposição em planta
dos edifícios, como no estudo de viabilidade ou de escolha do local, o número de sondagens deve ser fixado de forma que a distância máxima entre elas seja de tantos metros e com o mínimo de sondagem. Qual das alternativas abaixo que preenche essa lacuna aqui? Letra A, 100, 3. Letra B, 152. Letra C, 153. Letra D, 203. E letra E, 302. Qual a alternativa? Letra A, 103. De onde é que veio isso aqui? Não foi inventado. Tá na NBR lá, né? Tenta 36. Nos casos em que não houver ainda a disposição em planta dos edifícios, como no estudo de viabilidade ou da escolha do local, o número de sondagens deve ser fixado de forma que a distância máxima entre elas seja de 100 metros, com um mínimo de 3 sondagens. Nona questão, dadas as afirmativas. Primeiro, os métodos de investigação do subsolo são classificados em duas categorias principais: indiretos e diretos. E aí? Segundo, o cone penetratio CPT é um método utilizado para a perfilagem do subsolo, que fornece informações obtidas pela resistência à penetração com velocidade constante de cone de dimensões padronizadas, podendo determinar as posições do nível de água, as respectivas poropressões e as informações geoambientais. Terceiro, o método de eletroresistividade é útil nas investigações de engenharia civil, principalmente para a determinação da posição do lençol freático da água subterrânea. Letra A, apenas 1. Letra B, a terceira está certa, só. Letra C, 1 e 2. Letra D, 2 e 3. Ou a E, 1, 2 e 3. Então, todas estão corretas aqui. Vamos aos comentários aqui. Porque a primeira, que ela está correta. Os métodos diretos são aqueles realizados no local, como a sondagem ensaio, que é in situ, que é realizado no local, enquanto os diretos utilizam-se análise de características físicas e geofísicas, como eletroresistividade. Segundo, está correto também. O CPT realmente fornece informações sobre a resistência do solo, a penetração, níveis de água, poropressão e outros dados geotécnicos relevantes, como a resistência a cisalamentos e a característica do solo. E o terceiro também está correto, porque o método de eletroresistividade é frequentemente usado para investigação a distribuição de água no solo, identificar o lençol freático. Ele mede a resistência elétrica do solo, o que pode revelar a presença da água subterrânea. 11ª questão, Instituto Consultan. Nas investigações complementares de campo, o ensaio, que no interior do terreno, solo, permite a obtenção de propriedades de resistência e tensão à deformação do material é: letra A, ensaio expansivo; letra B, ensaio dilatométrico; letra C, ensaio de placa; letra D, ensaio... Vamos ver aqui. Ensaio pressiométrico. Nossa resposta aqui, letra D. Vamos comentar aqui. Ensaio expansivo. O que é ensaio expansivo? Ele é usado para avaliar a expansividade do solo argiloso, como já fala, né? Isto é, sua tendência de aumentar de volume quando absorve água. Letra B aqui, ensaio dilatométrico. É realizado para medir a compressibilidade do solo, principalmente de solos coesivos. Ensaio de placa. Consiste na aplicação de uma carga sobre uma placa, observando o recalque, o afundamento do solo. E o D aqui, o pressiométrico, que é a alternativa correta, consiste na inserção de um pressiométrico no solo, que é ocasionalmente limitado, mede a resistência ao oscilamento e as tensões de formação do solo. Obtenção da resistência e a tensão de deformação do material. É ele mesmo. FEPESE 2003 fiscal. 12ª questão.
Assinada a alternativa indica corretamente o tipo de sondagem que consiste na perfuração e cravação dinâmica de amostradores padrão a cada metro, resultando na determinação do tipo de solo e de um índice de resistência, bem como na observação do nível de água dentro do furo de sondagem. Letra A, sondagem mista. Letra B, sondagem rotativa. Letra C, sondagem a percussão. Letra D, sondagem geofísica. E letra E, sondagem a trado. Eu digo logo que sondagem a trado é limitada, né? Então assim, eu já comentei aqui, sondagem mista. É a combinação de dois tipos de sondagem, geralmente percussiva e rotativa. Objetivo: aproveita as vantagens de ambos os métodos, dependendo da profundidade ou das condições do solo. Então tem essa limitação. A rotativa está errada, porque ela consiste na extração do solo usando equipamento rotativo como broca, sendo muito usado em solos duros e rochosos. Não utiliza cravação de amostrador padrão, não é que nem a SPT, que o peso sempre está caindo no solo ali e recolhendo a amostra. Letra D, sondagem geofísica. A descrição dela é: utiliza método geofísico para estudar a propriedade do solo sem perfurar fisicamente o terreno. Sondagem a trado. Utiliza um trado manual mecânico para a cravação do solo e coletar as amostras. E a nossa C, que é a correta, sondagem a percussão SPT, ele consiste em um processo de estar ali cravando no solo o amostrador e recolhendo e determinando o índice de resistência N. Questão da César Hill 2018 aí, Transpetro. Na execução de um segmento de uma amostra de uma sondagem de simples reconhecimento de solo, SPT, no qual está sendo usado o amostrador padrão para a penetração dos 45 cm, foram anotados os seguintes valores correspondentes à quantidade de golpe utilizado: 10, 8 e 12. Para essa etapa, o índice de resistência à penetração é... Essa questão é fácil de memorizar. Sempre vai ser esses dois últimos aqui. Sempre vai ser esses N aqui, ó. Esse aqui você vai excluir e vai ser letra D. A8, B12, C15, D20, E30. Eu botei o comentário aqui. Consiste em cravar um barrilete no solo a partir de uma altura padrão, 75 cm, com peso padrão de 65 kg. Isso aqui é questão de prova. Garantindo assim a penetração do padrão do teste. O resultado do ensaio SPT corresponde à quantidade de golpes necessários para fazer a penetração do furo, o barrilete amostrador, nos seus últimos 30 centímetros. O amostrador tem 45 centímetros e despreza os 15 centímetros inicial, chamado de NSPT. Então você já sabe o que é o NSPT. Então é isso. 8 mais 12 dá 20 aqui. Questão César Hill de novo, 2018. 13ª. No caso de solos argilosos, a partir do ensaio do SPT, é possível obter uma indicação preliminar do estado de consistência. Dentre as designações desse tipo de solo, em função do índice de resistência à penetração estão: lembre-se, solos argilosos. Lembre de novo daquela tabela. Letra A, compacto, médio e mole. Letra B, fofo, medianamente compacto e muito compacto. Letra C, muito mole, médio e muito compacto. Letra D, muito mole, medianamente compacto e duro. Letra E, mole, rígido e duro. E aí, letra E, mole, rígido e duro. Sempre você vai lembrar isso aqui. Argilose silt, né? Olha lá. Mole, rígida e dura. Tá aqui. Não poderia ser compacto porque é areia. Aqui compacto é areia. Muito compacto. Tudo que é compacto aqui é relacionado à areia. Esse é o macete de responder essa questão. Outra questão, César Gran Rio. De acordo com o projeto de arquitetura de uma
certa obra de um terreno de 1.700 metros quadrados, a projeção em planta da edificação tem 800 metros quadrados. Segundo as orientações da NBR 8036 de 1983, qual aqui é a alternativa? Então ele quer saber o que? Qual o menor número de furos de sondagem a ser executada? Letra A, 2, letra B, 3, letra C, 4, letra D, 5, letra E, 6. E aí? Vamos lá, vamos decorar de novo. Uma sondagem a cada 200 metros até 1.200. Uma sondagem para cada 400 de 1.200 a 2.400. Quando for 1.200 até 2.400 vai ser 400 metros quadrados. Acima de 2.400 metros quadrados, o número de sondagens deve ser fixado de acordo com o plano particular de construção. Então a resposta é uma sondagem a cada 200 metros quadrados, totalizando 4 furos. 4 furos, que é aqui 800, né? Então 4 vezes 200, 800. 15ª questão, César Rio. Na sondagem de simples reconhecimento com SPT é determinado o índice N, que representa letra A, resistência de ponta, letra B, impenetrável, letra C, atrito lateral, letra D, índice de resistência das agidas, letra E, índice de resistência à penetração. E aí, qual você acha? A gente já comentou aqui. Pensei um pouquinho. Índice de resistência à penetração. Essa questão aqui, vocês ganham. Segundo a NBR 12069-91, na execução do ensaio deve ser feito registros do avanço da ponteira do que? Do cone, né? SCPT. Tais registros ocorrem no mínimo a cada letra A 5 cm, letra B 10 cm, letra C 20 cm, letra D 40 cm, letra E 80 cm. E aí? Vamos pescar lá na norma. De acordo com a norma, tem que se observar e registrar o componente de força aplicada ao cone de ponteira, no mínimo a cada 20 cm de penetração ou continuamente, quando de registradores contínuos. Então a resposta é a letra C. Tudo decoreba aqui. Questão aqui, César Rio. Durante uma sondagem a trado, o operador verificou que o trecho inferior do trado estava molhado, sinalizando a presença do próximo nível de água. Cumprindo o procedimento para a determinação da elevação do nível de água, as medições da profundidade do referido nível devem ser realizadas letra A, 3 minutos durante 30 minutos, letra B, 5 minutos durante 30 minutos, letra C, 10 minutos durante 60 minutos, letra D, 15 minutos durante 60 minutos, letra E, 30 minutos durante 120 minutos. E aí? Letra B, 5 minutos durante 30 minutos. Então a gente tirou da NBR 9603. Ao se atingir o nível de água, interrompe-se a operação de perfuração. Anota-se a profundidade e passa a observar a elevação do nível de água no furo, efetuando-se a leitura a cada 5 minutos durante 30 minutos. Tudo decoreba. Então chegamos ao fim da nossa primeira aula aqui de sondagens. Eu vou disponibilizar esse material, fazer um PDF, fazer um drive e vou postar aqui para vocês. E quem quiser receber no e-mail diretamente, pode comentar aí deixar nos comentários um e-mail. Não esqueça de estar se inscrevendo e clicando no sininho aí para você ser notificado das próximas aulas. Um abraço.